Oi, tudo bem? Esse vídeo faz parte do material do primeiro trabalho do meu curso de teologia. Atualmente eu moro no bairro Santa Cecília, por isso eu resolvi fazer o meu trabalho sobre a Igreja Santa Cecília e sobre o que ela contribuiu para o bairro, para o desenvolvimento das pessoas. Isso aqui é a Rua Santa Cecília, para lá fica a Igreja Santa Cecília, a gente consegue ver ela um pouquinho aqui. E é sobre ela que eu vou falar. Aqui é a Igreja Santa Cecília. A construção dela começou em 1946 e foi até 1952. A torre foi concluída em 2004. Na arquitetura dela, ela apresenta traços modernistas e algumas características românticas também. Aqui é o Colégio Vicentino Santa Cecília. Ele é a quadra toda, a quadra inteira. Atualmente ele está fechado em função da pandemia. Enquanto eu filmava ali, apareceu uma irmã ali na frente. E aí eu expliquei pra ela que tava fazendo um trabalho. Não sei se ela acreditou muito. Ela ficou bem desconfiada, mas ok, vamos lá. Daqui dá pra ver a torre da igreja. O Colégio Santa Cecília era uma creche. E inicialmente era para acolher crianças de 0 a 6 anos. O bairro Santa Cecília, naquela época, era um bairro bem pobre. Tinha muitas domésticas. Por isso que surgiu a necessidade de ter uma creche para pessoas carentes. A Igreja Santa Cecília, além de uma das mais bonitas e tradicionais de Porto Alegre, lá no início teve uma contribuição muito grande com a comunidade do bairro, que antigamente se chamava Caminho do Meio. A história da paróquia se confunde com a história do bairro, porque todo o bairro ele foi desenvolvido em torno da igreja. A paróquia foi fundada em 1943, a igreja foi construída entre 1946 e 1952. E a construção da torre se deu posteriormente e ela foi concluída em 2004. A arquitetura da igreja é bem tradicional, assim, ela tem traços modernistas, composta por linhas simples combinadas com características românticas. É uma típica igreja católica tradicional. Santa Cecília, nossa santinha, ela é considerada pela igreja católica a padroeira dos músicos. Ela era uma jovem romana, filha de um político de uma família nobre, e ela viveu provavelmente por volta de 150. Ela herdou a fé dos discípulos de Paulo e de Pedro, o primeiro papa. Entre os seus feitos, ela converteu muitos romanos, inclusive os soldados que a perseguiam sob ordem das autoridades. Uma outra história interessante de Santa Cecília é que ela era prometida para um noivo. Aí ela chegou pro noivo e deu a real para ele. Olha, fiz votos de castidade, eu sou cristã e não vai rolar. Eu não vou poder casar contigo. E aí ela converteu o noivo, que agora não era mais noivo, e ele doou toda a riqueza dele para os pobres. E a pobrezinha teve um final dramático. Ela foi condenada à decapitação por não renunciar à fé cristã. Colégio Vicentino Santa Cecília. Esse colégio é, com certeza, a maior contribuição da paróquia Santa Cecília. Em 1946, a região era habitada por uma população bem pobre, bem carente. E havia um grande número de empregadas domésticas. E foi quando um grupo de senhoras, com o apoio da igreja, fundaram uma creche que acolhia crianças de 0 a 6 anos. E em 1948, com a ampliação, ela foi confiada à Ordem das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. A prerrogativa vicentina é servir aos pobres. Ela tem a sua origem na França, no ano de 1633. E entre as principais tarefas, elas educavam meninas pobres em um tempo onde a educação era quase que exclusividade dos ricos. A paróquia Santa Cecília, através do trabalho das voluntárias paroquianas, elas arrecadam alimento para as comunidades pobres da periferia da cidade. Aparentemente, a paróquia Santa Cecília tem uma atuação modesta. E o Colégio Santa Cecília, ele é uma escola bem tradicional, só que ela tem uma proposta bem diferente do que era no início, que era atender famílias carentes. Então, conhecemos um pouco a história da Igreja Santa Cecília, a contribuição tanto social quanto cultural para a cidade de Porto Alegre e para o bairro Santa Cecília. Nós falamos sobre a santa que dá nome à paróquia. Cecília foi uma mulher muito devota, uma cristã devota. Nós vimos a história do colégio, uma história bonita lá em 1946, que era uma creche que foi fundada para atender famílias carentes, filhos das empregadas domésticas. Eu fiz questão de trazer as origens da Ordem Vicentina, fundamentos, que era atender crianças pobres, educar crianças pobres. E agora fica uma reflexão, né? A Igreja Católica, a gente sabe que ela é mantenedora de muitas instituições, toda a contribuição que ela tem com o mundo, com a sociedade, contribuição cultural, social. No entanto,
O que ela faz pelos pobres hoje? Como é que é a atuação? Será que ela está presente nas comunidades? Será que ela não está se preocupando mais com as liturgias do que com ações sociais? Obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço. Fica com Deus.